Olá, eu sou Marcos Carreira, arte educador, diretor e professor teatral, iluminador cênico, produtor cultural, técnico de som e técnico de luz. Essa videoaula foi contemplada pelo PROAC 39-2021. Nessa videoaula, eu vou abordar a história da iluminação no teatro ocidental desde o século IV a.C. até o século XXI. E vou falar também sobre tipos de espetáculos e espaços cênicos, começando pelo teatro grego na antiguidade. Temos aqui um breve esquema sobre a luz natural e a luz artificial. Nas imagens anteriores, vimos que qualquer lugar que o espectador sentava, a visibilidade era perfeita. Temos aqui o anfiteatro romano, o Coliseu, para ser mais exato. Aqui a naumaquia é um espetáculo onde eles representavam uma batalha naval. Os fossos do teatro, da arena, eram preenchidos com água. Primórdios do teatro ocidental. No teatro grego e romano, a iluminação é exclusivamente natural. Os espetáculos iniciavam-se com o nascer do sol e às vezes avançavam à noite. Vitrúvio, século I a.C. ou depois de Cristo, alertava para que a construção dos teatros se desse em lugares salubres, longe de pântanos, com boa ventilação, orientação dos ventos e com luz solar abundante. Chegamos à Idade Média. A Idade Média. Primeiramente, os dramas litúrgicos desenvolviam-se nas igrejas e a iluminação era favorecida pelos vitrais. Posteriormente, quando os dramas passaram também para os adros, praças públicas, ruínas de teatros romanos e tavolagens. A luz solar novamente foi a principal iluminação. Outras representações, como comédias satíricas, apresentações circenses que eram executadas em tavernas e castelos, eram iluminadas com tochas e archotes. Renascença italiana, século XVI e XVII. Aqui é o início da iluminação através de velas. O teatro na Renascença. A partir do século XVI, o teatro passou a ser representado também dentro de espaços fechados. Os teatros possuíam amplas janelas para a entrada de iluminação solar, que eram abertas às apresentações vespertinas.
Nas apresentações noturnas, muitas velas garantiam precariamente a visibilidade. A vela, a invenção dos fenícios, foi durante muito tempo a única iluminação que os teatros possuíam. Chegamos ao palco elisabetano. Aqui uma ilustração do Globe Theatre, que foi construído em 1599 em Londres. Uma maquete de um outro teatro elisabetano. O teatro elisabetano. Os teatros da época tinham dois tipos básicos de arquitetura: circular ou poligonal. O espaço central era sem cobertura, onde fica a ralé. Quem podia pagar mais caro ficava nos balcões, de forma semicircular. O espaço cênico avançava no espaço vazio. A parte anterior do tablado ficava descoberta e a parte posterior tinha um teto apoiado em colunas. Toda a iluminação era solar, porém, para se designar a noite, os atores entravam munidos de tochas e velas acesas. Molière, Comédie Française. Os candelabros. Os candelabros foram utilizados durante os séculos XVII e XVIII. Eram enormes e iluminavam tanto o palco como a plateia. Os encenadores ainda não conheciam a iluminação como linguagem e as pessoas que frequentavam os teatros, muitas vezes, iam para serem observadas e não para observar. Temos aqui uma imagem com o cenário pintado, com as portas e janelas pintadas, dando a sensação de luminosidade. Temos aqui o primeiro lampião.
Primeiros experimentos. No início do século XVIII, foram feitos alguns experimentos utilizando-se sebo na fabricação de velas, porém tal experiência acabou não dando certo, tendo em vista o mau cheiro exalado e o problema de irritação nos olhos. A Era dos Lampiões. Em 1783, M. Argan cria um tipo de lampião a óleo menos bruxuleante, os famosos lampiões Argan. Em seguida veio o lampião astral francês e o tipo criado por Bernard Carcel, produzindo uma luz mais constante. A Era dos Lampiões 2. Em todos os casos, os lampiões eram bastante inconvenientes, sujavam o teto, as cortinas e os estofados, e ainda podiam pegar gotas de azeite na cabeça dos artistas e do público. Nos Estados Unidos, usava-se o óleo de baleia. Na Europa, experimentou-se o colza, extraído de um tipo de nabo, e o canfeno, terebentina destilada. Em seguida, veio o querosene, que além de produzir muita fuligem e calor, queimava muito combustível. Ainda no século XVIII, em 1719, a comédia francesa utilizava 268 velas de sebo para iluminar a sala, palco e demais dependências. Havia equipes encarregadas de acompanhamento para a manutenção dos candelabros dos entreatos. Havia o perigo constante dos incêndios e a iluminação, além de fraca e bruxuleante, não podia ser controlada. Onde colocar a luz? Nessa época, final do século XVIII, paralelamente à pesquisa de fontes combustíveis, iniciou-se também a preocupação com a posição das fontes de luz. Primeiras tentativas de ocultar as fontes de luz. Primeiras noções de ribalta, arandelas, contraluzes e luzes laterais. Ainda nessa época, as únicas fontes eram velas de cera e sebo, lampiões de azeite ou querosene, que produziam iluminação estável, de difícil controle, sem direção, foco, extinção gradativa e outros recursos encontrados atualmente. Curiosidades históricas. No século XVI, Sebastiano Célio e Leone de Somme estudaram a iluminação cênica, ainda que partindo de recursos precários. No livro Dialoghi in Materia di Representazione Scenica, descrevem o uso de tochas atrás de vidros com água colorida para obtenção de efeitos, além de garrafas e vidros coloridos de vitrais para fins de coloração. Usavam-se também objetos metálicos, bacias, bandejas, como superfícies refletoras. O espectador é o centro do mundo. Leone de Somme também se preocupou em reduzir a quantidade de iluminação na plateia. Angelo Ingegneri, no século XVI, contemporâneo de Palladio, tentou o escurecimento completo da plateia, porém sem êxito. O público queria ser visto e ver outras pessoas. David Garrick, em 1765, sugeriu que se retirassem as fontes visíveis do palco, preferindo as luzes de ribalta, laterais e iluminação vinda de cima. Chegamos ao palco italiano. Temos aqui alguns exemplos de plateias. Agora a era do gás.
Esse é o precursor do canhão seguidor. Na era do gás. Nas ruas de Londres, o gás começa a ser utilizado a partir de 1807. Em Paris, a partir de 1819. Na iluminação doméstica, a partir de 1840 na Europa e depois da Guerra Civil nos Estados Unidos. Nos teatros é empregado de forma generalizada a partir de 1850. A primeira adaptação bem-sucedida em 1803 no Lyceum Theatre de Londres, realizada por um alemão chamado Frederick Windsor. As primeiras mesas de controle aparecem em Londres e no Boston Theatre nos Estados Unidos. As vantagens do gás: luz mais intensa, um candelabro a gás equivalia a 12 velas, regulagem de intensidade, maior estabilidade nos fachos, nitidez das respostas, controle centralizado, novas disposições de fontes de luz, efeitos individualizados para isolar cenas e criar zonas de atenção. As desvantagens do gás: cheiro desagradável, produzia sonolência por intoxicação, produzia muita fuligem exigindo constante limpeza de paredes, tetos e cortinas. O gás era manufaturado pelo próprio teatro, custos enormes, perigo de explosão e incêndios, obrigatório a presença de fiscais de fogo. Os incêndios eram comuns. Chegamos agora ao arco voltaico, a era da eletricidade. Temos aqui a primeira lâmpada. Vemos aqui nessa imagem o ator no palco, os balcões com os espectadores e abaixo do palco o primeiro operador de luz. A luz elétrica. Em 1879, Edison fabrica a primeira lâmpada de incandescência com filamento de carbono, permitindo a generalização do uso da eletricidade nos teatros. Até o final do século XIX, a luz elétrica já havia se tornado comum nos grandes teatros. Primeiras instalações elétricas em palco italiano utilizavam luzes de ribalta, gambiarras, luzes de cima e laterais. Das trevas para a luz. Em 1876, pela primeira vez, durante a representação de suas óperas em Bayreuth, Richard Wagner, 1813 e 1883, mergulha a sala no escuro. Essa medida é pouco a pouco adotada na Inglaterra, na França e no restante dos teatros europeus. Perda da consciência da realidade que rodeia o espectador. Estado parcial de hipnotismo. A técnica de iluminação deveria respeitar e servir às estruturas e aos objetivos da cena. O teatro deixa de ser o imenso salão da sociedade burguesa. Uma nova estética através da luz. Separação nítida entre palco e plateia. Participação da luz enquanto forma particular do olhar. Sugere impressões, revela a materialidade e o significado das coisas, captando-as nas suas três dimensões. A iluminação integra-se à cenografia, configurando uma única representação da realidade. Novas descobertas. Em 1902, o cenógrafo Mariano Fortuny desenvolve na Alemanha o Cooper Horizon, um antepassado do ciclorama.
O ciclorama trouxe altura à cena, modificou a arquitetura do cenário e criou sensação de infinito. Fortuny também desenvolve sistemas de adaptação de coloração da luz. A luz elétrica fez com que toda a estrutura teatral mudasse radicalmente. Mudanças radicais. A luz elétrica provocou mudanças no conceito de cenografia, figurino, alterando o aspecto visual do espetáculo. O cenário pictórico é substituído pelo cenário construído, objetos reais, portas, móveis, paredes, etc. O cenário torna-se uma realidade tridimensional. Surgem os spotlights com suas lentes, vantagens de focagem, obturadores, ajustes de abertura, instalação à distância, direcionamento preciso, regulagem de posição fixa ou móvel, facilidade para captar objeto de qualquer ângulo e suporte para filtros coloridos. Mesas de controle. Mesa de torneiras para iluminação a gás. Mesas com controle de alavanca para imersão em solução salina. Mesas de controle com resistores de mola. Mesas analógicas com placas transistorizadas. Mesas digitais com chips de computadores. Bem, agora vamos dar um salto de alguns anos e vamos entrar na era do DMX 512. Então chegamos à era do DMX. Aqui uma breve definição sobre o protocolo DMX 512. Um breve histórico também. Uma parte do funcionamento do DMX 512. Suas características elétricas. Alguns tipos de conexões. Os cabos mais utilizados para as conexões. Aqui um breve esquema para a conexão de dimmers e refletores convencionais e dimmers e refletores inteligentes. Aqui alguns refletores convencionais. Mais alguns refletores convencionais. Agora para cinema e TV. Mais refletores convencionais. Elipsoidais convencionais também. Aqui temos os filtros de cor, mais conhecidas como gelatinas. Aqui temos alguns tipos de gobos usados principalmente em movie lights. Temos os de aço e os de vidro.
dois tipos de Moving Light e Moving Head. Aqui temos outros tipos de aparelhos que podem ser controlados por DMX. Chegamos ao LED, mais alguns tipos de equipamentos de LED. Aqui temos uma mesa controladora e um software. Mais uma mesa controladora com as suas especificações. Um pouco mais das especificações da mesa citada. Aqui temos uma ETC Express 48 por 96. Bem, chegamos ao final. Essa videoaula, na verdade, é um grande resumo da história da iluminação e dos espaços cênicos, das suas transformações, né, da sua capacidade de se reinventar, das tecnologias de cada época, né, e aonde nós chegamos. E espero ter contribuído para que vocês possam estudar e pesquisar mais, ok?